Ah, agora sim. Agora vai dar. Show de bola. Maravilha. Tava, Legal. vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar também e aparecer para todo mundo. Aí já vai carregar, né? Sim, senhor. Temos tempo. Para mim aqui também não tinha aparecido, Guilherme. Eu não conseguia É, entrar também. na live. Legal. Tem 1 hora a partir de agora, melhor ainda. É. Mas vamos lá. Acho que a gente pode esperar mais um pouco. O pessoal está escutando bem. Agora tá ok, tudo certo, pessoal? Só dá um sinalzinho. Oi, Fran, tudo bom? Legal, pessoal da Cantu presente, bacana. Vamos trocar umas ideias de crediário aí. Bem bacana, Legal, pessoal do Cia do Calçado também. bem bacana. Pessoal das lojas Inês, bem legal. Vamos lá, vamos debater. Esperar mais um minutinho, a gente já dá um start então. Tem bastante assunto para falar e 1 hora é pouco para falar de crediário. Legal. Acho que eu vi um pessoal de São Paulo aí também. Legal, Ó, bacana. bacana, bem legal. Márcia das lojas Inês presente, que legal, pessoal. Maeli, Felipe da Beta, representante do PSA da Cantu Stand também presente, bem legal. Bacana, bastante assunto para a gente tratar. Depois a gente pode falar de uma parte de perguntas, vocês podem deixar algumas dúvidas de crediário, porque o assunto é extenso realmente, mas a gente pode também depois até, se o Jason também tiver um tempo, a gente pode responder algumas perguntas em box para dar tempo para todo Claro, mundo, né, Jason? claro, com certeza. E passar Então nossos vamos lá. contatos aí também, né? Deixar os contatos aí, todo mundo vai falando. Vamos lá então, vamos startar. Primeiramente, agradecer a disponibilidade do Jason aí para trocar ideia com a Compli, com a Cantu Stang, que são parceiros nossos. A gente já tem a integração com o meu crediário, a Cantu Stang, há um bom tempo, né? Rodando em vários cases aí de sucesso. Inclusive, um deles que eu trabalhei, que foi as lojas Inês, por muitos anos. Então, a gente está agregando ao produto e trazendo novidade ao cliente pensando foco no cliente, né? Eu acho que esse é o intuito, né? Então, o Geis, especialista em crediário, vamos debater um pouco hoje a ideia do crediário, como que a gente faz hoje em dia para manter essas vendas, né? Para ter tudo no ar, fidelizar o cliente, que é algo que o crediário faz muito, né? Acho que é importante a gente debater. E é uma maneira da gente, além de fidelizar, analisar o comportamento do cliente, né? Acho que é uma das maneiras que a gente também consegue analisar para que lado que o cliente vai, que perfil de compra que ele faz, né? São coisas que a gente sempre debatia isso nas lojas Inês e pela minha vivência de loja, né? E agora como parceiro, então é um dos critérios bem importantes. Mas vamos lá. Primeiro, então, novamente agradecendo, Geiso. A gente estava falando muito e a gente debate muito nas lojas Inês, na época que eu participava, e agora na Compli e outros projetos que a gente faz, né? Assunto do momento, pandemia, né? O que está mudando no crediário hoje em dia durante a pandemia, né? Como que a gente mantém as vendas em alta nesse momento, que é um momento de, entre aspas, recesso. Teoricamente, se tu conversar com qualquer tipo de lojista, vai trazer esse assunto em pauta, né? Ah, que agora tem que ir no pé no freio, né? Como que a gente mantém isso aceso, fazendo vendas e tornando o crediário mais forte, né? Legal, Guilherme. Agradecer também aí a oportunidade da gente poder falar Legal, com os seguidores de vocês, com os nossos seguidores. A gente está colocando agora em prática essa questão de fazer lives por aqui também, né? legal, é verdade. É uma novidade para mim também. E é muito bom a gente poder compartilhar e receber as dúvidas, né? Conversar com o pessoal, porque esse é um momento realmente muito diferente, né, Guilherme? Aqui em Santa Catarina, a gente foi o primeiro estado do Brasil a ter o Verdade. lockdown, por exemplo, né? A gente foi pego de surpresa no outro, né, no dia de Total. manhã, se eu não me engano, foi dia 17 de março, a gente não podia ir trabalhar, né? É, Então, no Rio Grande do Sul foi pelo dia 20, ali numa sexta-feira também. Paramos às 6 horas e terminou tudo. isso aí. E o que que a gente entende aí que tem de mudança, né? Primeiro, Guilherme, eu posso te dizer que a gente tem um grande desafio hoje para vender no crediário. E isso vai ser durante e após a pandemia.
Por que eu digo que durante e após? Durante a pandemia, a gente já tem agora uma situação, primeiro falando de análise de crédito. As lojas estão com muito receio de vender crediário. Será que o cara ainda está empregado? Será que ele ainda tem a condição de pagar o que vinha pagando antes? É verdade. Vou fazer essa operação dentro de casa agora, vou receber crediário, para alguns virou dor de cabeça. Principalmente, Guilherme, quem não tinha a operação organizada. Estava meio jogado, vai ter uma dificuldade ainda maior. A gente entende que tem algumas situações de início, aliás, que tem um aumento de inadimplência e tudo mais, mas se o crediário não estiver organizado, se eu não sei quem é a minha carteira de cliente. Então, esse é o primeiro aspecto que eu me refiro em questão de desafio, esse durante a pandemia. Um outro que ele vai ser durante e após pandemia é o cliente que está buscando agora aquela venda delivery. Ou seja, o consignado, né? Manda uma sacola de roupas aqui para mim, uma carga de produtos aqui e tal. Quero provar em casa e ver como fica. E aqui entra uma série de situações. Como que eu analiso o crédito de um cliente que foi o motoboy que entregou o produto na casa dele? E às vezes não foi nem um vendedor da loja. Então a gente começa por aí uma diferença, né? Eu começo a pedir os dados do cliente pelo Facebook, vou fazer o pré-cadastro dele na loja, tá, legal. E quem que assina o carnê desse cliente, quando o motoboy for voltar lá para pegar os produtos? Então, o que a gente entende, né, e alguma sugestão aí para o pessoal aí que está nos ouvindo? É importante, sim, a gente conseguir entender o cliente que está em casa, por exemplo, né, a gente falar do delivery inicialmente. Esse cliente é legal a gente fazer uma análise de crédito na loja, então o vendedor, o crediário, identificar qual é o limite de crédito desse cliente. O mais importante agora, e aliás, e sempre foi, Guilherme, o pessoal, boa parte das lojas trata isso com equívoco, não é saber somente se o cliente está negativado, é saber o tanto que ele pode pagar, é o tanto que ele pode comprar. Eu sabendo... porque, só fazendo um adendo, até porque, gente, tu pode gerar um desconforto se tu levar uma grande quantidade de produto e tu depois terminar a situação dizendo, olha, tu não pode comprar tanto porque agora o teu limite não passou. Cara, tu vai gerar... Exatamente. A perda, o desconforto, ele é muito maior. Então, essa análise, se ela não sair antes da loja, nesse momento do delivery, a chance de tu perder esse cliente é muito maior agora, né? Exato. Eu costumo dizer para o pessoal, mais vale fazer o motoboy fazer 2 viagens, mas dentro do limite do cliente, o cliente tem um limite de R$500, R$700. Leva a mercadoria que esteja próxima dentro do limite do cliente. Porque justamente vai que acontece isso que tu comentou. Eu quero ficar com tudo. E você encaminhou R$2.000 de mercadoria lá para casa do cliente, né? Como é que tu vai... Fica constrangedora essa situação de você dizer para ele. E pior, talvez ele realmente não vá dar conta de pagar a mercadoria que ele está ficando. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que resolver. Eu preciso identificar, não só na venda delivery, né? Eu preciso saber no geral, mas dentro da loja às vezes o pessoal tem um rebolado melhor para lidar com isso. Claro, com certeza. Agora... E eu digo, Jason, só também te complementando, que o histórico do cliente também se leva em consideração nesse momento, né? O tempo de casa dele que a gente fala, né? Eu acho que isso também é um ponto muito importante nesse momento do crediário, né? Dessa inadimplência que hoje assusta o lojista, né? Porque a gente ouve muito sobre demissão, emprego e tudo mais, só que o histórico desse cliente dentro de casa, né? Que a gente fala, ele também é importante nessa hora do delivery, também analisar isso, né? Demais, Guilherme. A gente aproveitou esse período de pandemia, a gente lançou dentro da nossa plataforma ali não é um CRM, mas é uma feature dentro do sistema ali que ajuda a loja em algumas situações. A loja tem que aproveitar agora, né, para passar esse desafio que a gente tem, trabalhar a base. Tem muita informação boa dentro de casa que as lojas não exploram. Então, né, eu até comentava com vocês lá, né, na época da loja Zinês e tal, quantos clientes de perfil de baixo risco tem dentro de casa que hoje não compram na loja? É isso aí. Como é que eu trago esse cara? Ou como é que eu levo a mercadoria para esse pessoal? Vamos trabalhar
esse pessoal. Eu não preciso, nesse momento, talvez, captar clientes novos, mas é muito mais interessante eu pegar o cliente que já está dentro de casa, abraçar ele lá e falar: fulano, nós vamos passar por isso junto. Vou te manter o teu limite de crédito, a gente vai conseguir fidelizar ele mais ainda, né? Mais ainda. Porque nesse momento, teve um cartão de crédito, white label aí, eu não lembro a marca agora aí, Guilherme. Pô, eles reduziram o limite de crédito do pessoal muito grande, assim, né? Teve gente que zerou. Pô, a rede social dos caras era só bala neles. Assim. É isso aí. E aí o que tu faz? Perde o cliente bom. Nem analisou, né? Simplesmente caiu. Entrando já nesse assunto, né? A gente organizou alguns tópicos que é interessante falar, claro que a gente tem só 1 hora, né? Mas e como que equilibra, então, essas vendas com essa análise de crédito? Como que a gente equilibra? Como que a gente faz o 8, nem 8, nem 80, como eu tenho o costume de falar, né? Como que a gente faz o meio termo ali para a gente quer vender, mas quer também estar com segurança, né? Que é hoje a dificuldade de todo mundo, né? Exatamente. É comum e cultural a venda no crediário, Guilherme, a gente ter aquela queda de braço entre vendas e crediarista. Eterno. Tem uma eterno. E tem uma situação que eu falo muito nas reuniões que eu faço aqui com lojistas do Brasil inteiro. Tem situações que é bom a gente comemorar as vendas, claro que sim. Pô, estamos vendendo, estamos crescendo. Quando a gente trata de venda no crediário, é muito fácil eu bater meta. Muito fácil o modo de dizer, né? Mas facilita. Por quê? As vendas estão meio paradas, tal. Faço primeiro vencimento para 100 dias. Vou fazer agora uma promoção em 10 vezes. Pô, isso traz aquele pessoal que às vezes está com uma dificuldade de comprar, que brilha os olhos. Mas mais do que a gente comemorar a venda, quando a gente está falando disso, a gente tem que comemorar o recebimento dessas vendas. A venda no crediário, ela deve ser comemorada quando a gente recebe a última parcela. Exatamente. E até porque, se a gente falar de segmento moda, a gente tem aí 80% das vendas acontecem entre 4 e 6 vezes. Então, o peso, né, numa venda de 4 parcelas é 25%. Às vezes é o lucro daquela venda. Então, tem que cuidar muito disso. Então, até tratando disso, né, e alguma coisa que eu comentei antes, agora é o momento que a gente tem que explorar ao máximo a base de clientes que a gente tem. Clientes de baixo risco, conseguir identificar, conseguir classificar os clientes. Assim a gente equilibra. Eu costumo dizer para o pessoal, né, Guilherme? A gente vê aquela queda de braço entre venda e crediarista da seguinte maneira. Pô, eu conheço o Guilherme, ele é amigo do cunhado do fulano que joga futebol comigo nas quartas-feiras. E aí a gente fica, às vezes, discutindo um caso pontual que, às vezes, o Guilherme é um perfil de alto risco. Mas perfil de alto risco, em linhas gerais, representam 15% das vendas no crediário. E o vendedor bate nessa tecla porque ele não tem essa percepção, nem o crediarista, porque ele não tem uma visão geral da base dele, de como está a classificação desses clientes. Então, é muito mais interessante eu identificar os clientes de baixo risco nesse momento. Quem que é o cliente dentro de casa que eventualmente está comprando R$200 e eu consigo vender para ele 700, sem correr risco. Né? Para você ter uma ideia, Guilherme, né, nós, ano passado, numa operação aqui de Santa Catarina, nós vendemos 52 milhões de reais para clientes de perfil de baixo risco, com uma inadimplência de 180 dias de 0,83. Menor que taxa de cartão, né? Exatamente. Esse cliente, Guilherme, eu posso vender a gôndola para ele. Eu costumo dizer aqui, né? Deus o livre um crediarista negar a venda para esse cara. Então, ótimo, né? Esse é o cara, por exemplo, que a gente ajuda a loja a equilibrar nessa questão de vendas e análise de crédito. Esse é o tipo de venda que eu não preciso passar, por exemplo, para um crediarista. E nesse caso que eu te falei, Guilherme, representa 50% do total de vendas do crediário. Então, eu tiro
uma barreira gigantesca da mão do crediarista, porque ele precisa analisar os casos pontuais e específicos, e eu deixo o vendedor entregar uma experiência de vendas dentro da loja que ninguém mais entrega. Uhum. Que é o quê? É ele, o próprio vendedor, usualmente ali, dependendo da operação da loja, de como é a organização, né? O próprio vendedor consegue falar com o cliente, olha, você tem um limite aqui, R$700. Ou ele escolheu a mercadoria, deu 550. Pô, mas que tal tu levar esse acessório aqui junto? Esse é o cliente para você oferecer o acessório. Uhum. Fazer o upsell dele, né? Exatamente. Para ti, Guilherme, eu consigo fazer em 6 vezes. Mas talvez para o Cadu, que está aí ouvindo a gente, Cadu Cardoso aí, talvez para o Cadu, que é um cliente de risco maior, talvez a gente tenha que falar, olha, Cadu, essa mercadoria que ele escolheu ali, o próprio vendedor já tem uma base, pô, a mercadoria é 500, pô, eu sei que ele só tem 350 de limite. Eu não preciso negar. Eu posso tentar, e aí vai estar na mão do vendedor, tentar, pô, tem produto aqui que está dentro do limite do Cadu. Eu vou oferecer para ele aqui esse outro tênis que custa 180. Vai estar num patamar legal do ticket médio dele. Está vendendo, não perdeu a venda, mas eu tô levando o cliente para um patamar de segurança para a loja. E o cliente que eu tenho limite, esse eu exploro. Esse eu exploro vender mais, esse eu faço promoções diferenciadas, esse eu chamo mais para a loja. E só frisando, tu personaliza esse cliente, ele se torna um cliente muito mais fidelizado à tua empresa, porque tu está dando a liberdade dele fazer uma condição diferente dos outros, e é o cliente de baixo risco. Justamente esse que tu tem que atacar. Só entrando numa pergunta do Eduardo, das lojas Inês, que ele comentou um pouquinho para cima ali, gente, ele perguntou como que eu identifico esse cliente, né? Como que eu identifico esse cliente de perfil A, né? Então, assim, a gente hoje tem ferramentas já de integração, como o Zada e o Meu Crediário, que mostram lá no dashboard nas consultas os clientes que entram nesse perfil. Então, cada loja, cada gerente, cada crediarista pode, no início lá da sua meta, analisar, olha, precisamos bater tanto, vamos filtrar nossos clientes A, B, C e vamos atacar eles da melhor maneira. Esse aqui a gente agrega mais, esse aqui a gente já dá uma pisada no freio, esses aqui a gente já nem pode abrir tanto o limite dele, né? Então, são maneiras que a gente pode atacar esses clientes ali de perfis, né? Exatamente. Até vou aproveitar, Guilherme, deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Cantu. Dos ERPs que integraram com a gente aí, eu posso te dizer que a Cantu foi um dos ERPs mais responsáveis e mais rápidos na integração. Bacana. Bem na legal, época a gente entrou para atender a Lojas Calce, é uma rede hoje, eu acho que estão com 26 lojas aí no Rio Grande do Sul. Iniciamos a operação do crediário deles do zero lá. E depois com a Lojas Inês aí também, né? Certo. Jason, então vamos lá, vamos continuar, porque o assunto é bom, senão vai ter muita pergunta, a gente também não consegue em 1 hora. Mas tá tudo anotado, eu tô até vendo, tem mais gente perguntando aí, eu acho legal a gente bater esse papo até com as pessoas que mandaram as perguntas ali, a gente continua falando. E vamos lá, Jason, outra dúvida que surge muito entre lojistas, e eu participo agora de alguns projetos também, que entram nesse assunto, né? Como que a gente organiza, ou qual é o melhor momento para organizar essa política de crédito, né? Vamos vender em quantas vezes? Qual é a segurança, ou como que a gente trata isso, política de crédito hoje, né? Perfeito, legal. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, assim, Guilherme, em relação a crediário, né? A minha vida profissional dentro da empresa, eu posso te dizer que 30% dela é em relação a políticas de crédito, ajustes, momento ideal para a gente fazer alterações e tudo mais, né? É uma área que eu particularmente gosto muito de trabalhar. A questão das políticas de crédito, ela deve sempre estar em harmonia com o que a loja busca de crescimento. Vamos tratar aqui de lojistas que gostam de vender, que querem ampliar um negócio, né? As políticas de crédito, elas devem ser revistas com recorrência. 60 dias, 90 dias, a gente já pode dar uma analisada como que está indo a inadimplência, se eu preciso dar um ajuste ou não. Não significa que cada vez que eu verificar as políticas de crédito, que eu vou alterá-las. Se às vezes elas estão corretas, eu mantenho.
Tem duas vertentes que eu gosto muito de trabalhar. Eu chamo aqui no escritório de abrir a boca do jacaré. Por que abrir a boca do jacaré? A gente tem a linha de aumento de faturamento e a gente tem a outra linha de queda de inadimplência. Né? A gente sempre tem que trabalhar com esses dois binômios. Né? Crescimento de vendas, queda de inadimplência. Tem muita loja que reclama que vende pouco, mas comemora inadimplência baixa. Eu posso dizer, Guilherme, assim, ó, com base na nossa experiência, que uma loja, qualquer loja que trabalha a nível Brasil, que trabalha um crediário, sem uma ferramenta, sem uma tecnologia de análise de crédito e tem a inadimplência dela baixa, tem dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Tá sendo muito restritivo. Não tem uma maneira de hoje você conseguir e identificar, esse é um cliente bom, esse é um cliente ruim, de uma maneira subjetiva. Você olhar para um cliente ou olhando simplesmente uma consulta de SPC, ou acreditando num score genérico de um birô de crédito. Tá? Isso não é realidade. A gente precisa identificar, primeiro isso, a loja está comemorando inadimplência baixa, talvez a inadimplência é tão baixa que ela não deveria nem comemorar. Uma inadimplência média de uma loja de calçado e confecção, né, tratar o público que a gente mais trabalha aí, gira em torno de 3,5% a 4,5% inadimplência final. Final a gente olha 180 dias. 180 dias. Tá? Isso, tá? Então essa é a final. Então, essa é a primeira situação. A segunda imagina o seguinte, eu estou com uma inadimplência, imagina você chegar para um lojista e conseguir fazer para ele o seguinte questionamento. Tiago, né, que entrou aí agora. Tiago, se a tua inadimplência está em 2%, e eu te falar que se a gente mudar a tua inadimplência de 2% para 3,5%, você vai faturar 30% a mais no crediário. Faz sentido para ti? Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar. O quanto que eu suporto e o tanto qual que é o objetivo que eu quero ter aumentando esse patamar de inadimplência. Eu tenho que buscar alguma coisa em relação a isso aí. A gente tem um case bem recente aí no Rio Grande do Sul, Guilherme, que é a Lojas Monjoá, uma rede de 36 lojas. E falem até no nome deles aqui, porque o Felipe Bender, lá, né, o diretor comercial, nos permite. A gente começou a trabalhar com eles em janeiro desse ano, então a gente pegou desde o início da pandemia, e agora em julho, a Monjoá, eles bateram bateram meta de vendas, 15% acima da meta, então superaram a meta deles. Dentro da pandemia. Julho foi um mês aí terrível para vocês. Praticamente fechado, totalmente fechado no Rio Grande do Sul. E exatamente, bateram a meta de vendas, superaram 15%, e eles estão com o menor índice de inadimplência de 30 dias dos últimos 5 anos. Olha só. Pensa numa boca de jacaré bem aberta. Uma boa política de crédito junto, né? Exatamente. Então, aqui tem muita experiência deles também, tá Guilherme? Eles têm aí, né, muito mais eles do que nós. A gente auxiliou eles justamente no que eu falei antes. Para esse cara aqui, vende o que tu puder. Para esse cara aqui, dá uma segurada. Mas dá uma equilibrada no negócio, olhando desse modo. Um outro aspecto, Guilherme, tem muita loja, né? Quando a gente está aqui falando de política de crédito, isso daqui é bem importante, tá? Tem muita loja que confunde política de crédito, que são regras do crediário, com score de crédito. São coisas totalmente diferentes, né? E às vezes a gente compra gato por lebre. A gente tem que entender melhor isso aí. Políticas de crédito é o seguinte, são situações que normalmente eu coloco na horizontal da loja. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu não vendo para cliente negativado. Isso é uma regra de crédito. Eu não vendo para cliente negativado. Agora, quando a gente trata de score de crédito, aí é diferente. O score de crédito é o seguinte, eu tenho um cliente que representa menos de 1% de inadimplência. Tenho 1.000 clientes nesse conjunto. E dentro desses clientes, eu não preciso saber se ele está negativado ou não. 1% de venda, 1% de inadimplência, eu vendo para cliente negativado. Então, eu mudei uma regra que ela era horizontal para ser em verticais. Cliente A, cliente de perfil de risco A, eu tenho as regras para ele.
Isso é o que o score traz. Um cliente A representa uma inadimplência média de 1%, 1,5%. Um cliente perfil de risco E, Guilherme, representa 30% de inadimplência. Então, para esse cara aqui, mesmo que ele não estiver negativado, eu não vendo. Porque ele representa muito risco na operação. E se eu vender, eu vou dar um limite de crédito muito baixo para ele. Né? Então, eu vou cuidar disso. Para ter uma ideia, Guilherme, né, só para finalizar, a gente montou o nosso modelo de score aqui no meu crediário com base em 4 milhões de vendas. Vendas de lojas de calçado e confecção. O que a gente fez foi o seguinte, como é que eu olho para o passado e com base no passado eu tento prever o futuro, acertar. Então é isso que a gente hoje integrado com o Zada aí, com a Cantu, a gente entrega para a loja. É o que a moça ali falou, ó, score E, score B. Exatamente. Das lojas Inês. Vamos lá. E entrando nesse assunto também, o que acontece agora, Jason, com as vendas à vista, a venda de cartão de crédito? Qual é a vantagem hoje de tu ter um crediário, né? De tu ter o crediário próprio, né? Pô, legal. Muito, muito bom, Guilherme. Tem uma máxima que eu uso aqui, eu aprendi com o Newton da Calce. Opa. Cavalo que chega primeiro bebe água limpa. Né? E eu gosto muito de usar isso. Eu aprendi com ele esse ditado aí. Boa frase. 2 anos atrás. O cara que já tem crediário, ele tem alguns, né? Se não tem tecnologia, às vezes tem dor de cabeça. Mas se tem tecnologia, esse cara está surfando uma onda que poucas lojas estão surfando aí. Verdade. Eu tive a oportunidade, a minha filha mora em Blumenau, então eu me desloco muito para lá, praticamente todo final de semana. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns lojistas da Rua 15 de Blumenau. E perguntei para eles, como é que tá as vendas para vocês, né, em relação a isso. Impressionantemente, várias lojas desesperadas. Tá? Desesperadas. Por quê? O cliente não tem limite no cartão, os que tem não querem usar. Estão deixando o limite do cartão, uns com medo que o cliente reduziu o limite, e outros estão deixando combustível, supermercado, farmácia, ninguém sabe o tanto que a família... O essencial, né? Exatamente. O essencial. E as lojas que estão com crediário estão surfando uma onda que é o seguinte, além deles terem a situação de financiar o próprio cliente, eles terem esse cliente dentro de casa, terem um ganho superior, aí a gente tem loja que 10% do faturamento da loja, né, é serviços financeiros. E eu estou falando de uma loja numa cidade de 8 mil habitantes. Lojas pequenas. Né? Então, a Quero Quero tem um patamar, né, de loja gigantesca, agora foram para o IPO aí, e tem um serviço financeiro muito forte. Mas eu não preciso que o serviço financeiro seja só em grandes lojas. Eu consigo ter um crediário tranquilo, e posso dizer aí, tranquilo mesmo, assim, ó, cidade de 8 mil habitantes, rodando o crediário de 50, 60, 70 por loja. Né? Lojas aí que tem 80% da operação de vendas no crediário. Então, o primeiro ponto é, você tem a condição hoje de financiar esse cliente na operação do crediário. Aqui abre um outro ponto em relação a isso. Quem tem rede, né, tem mais de uma loja, tem a condição de ter um outro negócio dentro da loja. Transformar o crediário realmente num centro de negócio. Aqui a gente vai, né, aí a gente discutiria até outros pontos. Centralização da operação do crediário e tudo mais. Mas voltando para o principal, né, venda à vista, cartão de crédito. Venda à vista, eu ouvi uma vez do diretor da antiga loja Salfer, antes deles venderem para a máquina de vendas, né, para o Clayton, ele falava o seguinte, cartão de crédito eu perco, no à vista eu empato, eu ganho dinheiro no crediário. Tem loja que já aprendeu isso, tem loja que não vende roupa, não vende calçado, tem loja que vende crediário. E essa loja que eu citei como exemplo de 8 mil habitantes, ele me falou isso, Jason, eu aprendi que eu não vendo roupa, eu vendo 10 vezes. Dentro da loja, né? Diferente, sabe, né? Eu estava só fazendo uma informação. Eu estava assistindo uma live do Thiago Concer, acho que uns 2 dias atrás, com a V4, e até tinha notado o dado. Ele falou que 30% da população não é bancarizada no Brasil ainda. Isso representa 60 milhões de pessoas.
Então, assim, tem mais esse ponto ainda que entra na jogada, né? Então, a gente tem um volume gigante de pessoas que nem são bancarizadas hoje, né? Que é um volume gigantesco, 60 milhões de pessoas. E destes 60 milhões, o Thiago Conser, até ele comentou na live, ele mostrou a matéria, boa parte é um perfil altíssimo de compra, um poder aquisitivo muito grande, que é o que as pessoas não estão atacando. Então, o crediário, ele pode se tornar algo muito forte para esse cliente, sabendo personalizar o cliente, organizar o perfil de risco dele, tendo uma política de crédito com certeza alinhada com o que a loja procura, mas é algo que tu pode fidelizar, tu pode organizar o contato desse cliente, tu conhece o cliente, ele não tem nenhum cartão, ele não é bancarizado, então tu traz ele para dentro da loja, fideliza ele, ele é teu, né? Ele vai ser um perfil que ele sempre vai comprar, ele vai ter uma recorrência. Outro dado que foi até tu que trouxe para mim, eu dentro das lojas Inês, quando eu estava mais a fundo, desde o ano passado, eu estava dando uma analisada, a recorrência do cliente, né? Hoje, algumas empresas trabalham com meta de recorrência, né? Qual é a recorrência que esse cliente está na loja, né? De novo, o Thiago Conser falou ainda na live dele, ele falou assim, tem lojas pagando comissão pelo tempo que o cliente vai ser fidelizado à loja, e não só a venda que tu está fazendo para ele. Porque ele é importante. Quanto tempo o Guilherme vai ser cliente daquela loja? O que tu tem de atrativo para ele? Né? É produto? Olha, tu tem um crediário atrativo. Então, são N fatores que faz tu fidelizar ele dentro da loja, né? Exatamente, exatamente. Vou até puxar um gancho desse daí, porque são números que eu sei de cabeça. Um cliente de crediário, tratando aqui de segmento moda, né? Calçado, confecção. Certo. Um cliente do crediário desses segmentos, ele compra normalmente em 4 parcelas. Essa é a média. Esse cliente de 4 parcelas, na vida útil desse crediário, 36% destes clientes fazem uma nova compra enquanto tem a vigência desse carnê. Olha só, é altíssimo então. Eu duvido qual é o modelo de fidelização de cliente que a loja tem dentro de casa que atinja esse tipo de índice. Patamar. Uhum. É difícil, sem dar desconto. Difícil. Sem dar desconto. Mais isso ainda, né? Trazer ele mais para dentro da loja, né? Ter ele fidelizado, né? Exatamente. 10%, Guilherme, 10% dos clientes que foram hoje na loja pagar o crediário, pagar a parcelinha, fizeram uma nova compra. Pelo simples fato de ter que ir na loja. Eu tenho uma história que eu conto assim muitas vezes. Eu visitei uma loja que trabalha com a gente lá na cidade de Ceará, aqui em Santa Catarina. E tinha uma senhora, estava na fila para pagar o crediarinho dela lá, estava ela com a netinha. E sem brincadeira, ela ficou na fila uns 5, 10 minutos, assim, para até chegar a vez dela de pagar e tal. E aí ela tirou do bolso uns 6, 7 carnês, assim, colocou no balcão, a moça começou a abrir um por um. E aí a caixa olhou, dona fulana, a senhora não tem nenhuma parcela em aberto para pagar. Pô, até me deu, né, dó da senhora, né? Toda a pilha. Isso. E a netinha não parava e tal. E aí ela assim, mas já que não tem nada, então eu vou levar um tênis para minha netinha. Tá? Então, foi na loja para pagar um negócio que não existia e comprou. Totalmente, Guilherme, uma venda por impulso. Com certeza. Estava na loja. A recorrência, ele já é fidelizado, ele está acostumado aí na loja. Né? Se tu não tem um bom CRM, se tu não faz esse contato com o cliente, teoricamente seria um cliente que nunca mais voltaria a comprar, porque ele não iria na loja por algum outro motivo, ele foi lá pagar, né? Então foi a maneira que ele está fidelizando e o crediário faz isso muito bem. Outro dado interessante que eu tinha notado também, até para comentar, o crediário também, numa média geral, e tu que é especialista no assunto, tu pode até comentar sobre isso, é que os juros cobrados no crediário ele é muito menor que um cartão de crédito, de um rotativo, né? Aí, olha, a taxa de juros hoje de um rotativo é altíssima, uma das maiores do mundo, né? Comparado ao crediário. Então, até isso, o crediário, quando tu se torna um pouco inadimplente, comparado a um cartão de crédito, tu tá muito longe das taxas de um cartão de crédito, que é um rotativo, ou que tu entra no negativo, né? E mais que isso, né, Guilherme, eu costumo dizer assim, a gente está na taxa Selic aí super baixa, né? Historicamente baixa. Hein? E o lojista, às vezes, está com esse dinheiro lá, não sabe o que fazer. Né? Digo o cara que não tem, né? A loja que não tem crediário e tal. Tem uma mina de ouro que é o pessoal que compra na loja, né? Então consegue trabalhar os dois pontos.
Porque mesmo sendo um juro mais baixo, a loja tem condição de trabalhar um juro, de rentabilizar a operação. Como eu comentei antes aqui, tem uma loja aqui com uma receita financeira de 10%. E o cliente, no final das contas, super contente. Porque é um juro muito mais baixo do que se ele tivesse que buscar dinheiro no mercado. No mercado. Então, tem condição da loja trabalhar essa questão? Claro que tem, né? Desde que tenha a operação estruturada, né? tenha um modelo de análise de crédito. Não adianta hoje a gente buscar aquilo assim, eu vou utilizar um score de mercado. Eu sempre comento isso, porque um score de mercado, ele é bom para quê? O cliente deu nota 1000, lá, né, de escoragem 1000. Ele é bom para comprar um tênis de R$200 ou ele é bom de comprar um carro de 50 mil? Porque ele está dizendo que ele é bom. São comportamentos totalmente diferentes, que é um comportamento diferente, por exemplo, de quem está comprando um eletro, um móvel, né? É diferente. Uma outra situação aqui em relação à venda à vista, né, que a gente estava conversando, né? Ticket médio. Ticket médio da venda à vista é o mais baixo da loja. Quem aí não conhece esses números das lojas, fica aí um desafio para vocês buscarem. Vocês vão perceber. Venda à vista e crediário. Exatamente, né? Você também sabe isso de cor aí, né, Guilherme? O que eu olhava os dados nas lojas Inês também, a gente notava a diferença de comportamento de um cliente para o outro, né? Então, essa diferença é gritante para o crediário, né? Ele é maior, claro que sempre analisando o perfil, mas ele aumenta muito mais que uma venda no cartão e no à vista, então muito, muito maior a diferença, né? Exatamente. E quando a gente vai para o crediário, né, tem muita gente que pensa, não, eu não quero estruturar uma operação de crediário, ou não quero crescer essa operação, por olhar com uma ótica diferente. O que normalmente as lojas fazem quando a gente está falando de uma venda crediária? Elas tentam reduzir a inadimplência olhando o final do processo, que é cobrança. A minha inadimplência está alta, eu vou cobrar. Vou botar mais gente para cobrar, vou pegar um terceirizado, está aqui inchado, sem resultado. Quando, na verdade, ele deveria cuidar no início do processo. Se eu vender para um cliente bom, só para vocês terem uma base, né? Nós temos, na nossa plataforma, nós temos aqui 5 perfis de risco, né? A, B, C, D e E. Para o cliente perfil de risco A, B e C, aqui não tem nada a ver com classe econômica, né? Ou é só nomenclatura do sistema. 86% desses clientes pagam com simples aviso por SMS, em 30 dias. Por quê? Porque ele não é um cliente que está tentando te dar um golpe. Ele é um cliente, né, eu costumo usar o exemplo da dona de casa. Talvez aquele mês a dona de casa chegou em casa, a avó daquela netinha ali que eu comentei, ela esqueceu de pegar o carnezinho da loja e colocar no imã da geladeira junto com a conta de luz. E ela esqueceu. E aí ela vem de novo. Exatamente. Então, só um aviso por um SMS, só uma ligação, às vezes o cliente paga. Diferente de quando você tem uma operação que você olha na horizontal, que você cobra todo mundo igual. Quando a gente tem uma análise de crédito dentro de uma operação, ela norteia toda a operação de crediário da loja, do início ao fim. Um cliente A, essa é uma dica boa aí para os lojistas. Um cliente A e um cliente perfil de risco B, A e B, eu não preciso iniciar uma cobrança com ele com 5 dias de atraso, talvez. Eu posso iniciar com 10, porque com 10 dias ele passou da carência dele. E se ele passou da carência, ele vai pagar aquela multinha e ele vai me dar uma receita de juros. E ele vai me pagar, porque ele é um cliente de baixo risco. Agora o cliente de alto risco, que está aqui embaixo na pirâmide, esse cliente, eu já antecipo. Ô fulano, tu não vai vencer. Vai ter a tua parcela. Porque, como diz o Newton, cavalo que chega primeiro bebe água limpa. Se ele é um cliente ruim, eu vou cobrar ele antes que os outros comecem a cobrar. Um outro grande erro aí, né, tratando aí, até fugir um pouquinho, né, mas negativar o cliente. Lojas, em média no Brasil, lojas de pequeno porte demoram 120 dias para negativar um cliente, quando a gente teria que começar com 30. Então, né, a organização. O crediário ele tem 3 pilares aí, tá, Guilherme? Análise de crédito, te diria que é a mais forte. Organização e cobrança.
sem esses três pilares. Se faltar um deles, é inadimplência alta ou pouca venda. Explode. Uhum. Não adianta, tá? É uma das coisas. Eu quero fazer só um adendo até a gente sair do roteiro, porque o assunto também é extenso, mas uma coisa legal. Eu trabalhava nas lojas Inês, então, que também é uma rede, e a gente nota que vamos falar agora de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para a gente fazer um contraponto. A diferença que eu notava, que eu vivia, era a quantidade desse prolongamento do crediário, né, Geito? Então, assim, o que tu enxerga também, assim, pelo ponto de vista de vocês, pela vivência do crediário, a diferença dos estados em relação à quantidade de parcelas do crediário, né? A gente tem, culturalmente, a gente vê, tirando as grandes redes, vamos falar lá, Renner, a gente vê grandes condições de pagamento em relação à quantidade, 10 vezes, 9 vezes, 8 vezes. Como que tu enxerga isso também, assim, pelo que tu vivenciou, assim, esse tempo de crediário? Até uma dúvida minha agora. O que tu entende isso? Um dos pontos que eu notava muito é que, claro, eu analisava muito o perfil que a integração faz com a Cantu, mas eu notava em relatórios, tanto analítico como sintético, que eu fazia, que os clientes que compravam nas condições mais longas, ou seja, 9, 8, 10 vezes, ele era muito mais propenso a se tornar inadimplente também. Claro que o perfil dele levava-se em risco, mas eu notava que o cliente com o perfil baixo, ele não prolongava tanto a quantidade de parcelas. E a loja, ela vai levando aquela quantidade de parcelas, porque também é um pedido de quem está vendendo, porque é uma maneira mais fácil. Tu pode fazer em 10 vezes, em 8. Só que também tu esgoelava lá teu lucro, porque também gerava uma inadimplência maior, né? Então, como que tu enxerga isso? Vocês que também têm uma base grande de clientes, não só Rio Grande do Sul, né? Para os outros estados, isso. Primeiro ponto disso aí, Guilherme, é o pessoal que quer copiar a concorrência, né? Tem lojas que têm realidades diferentes, né? Uhum. Então, aqui na minha cidade a gente tem aqui em Santa Catarina uma rede que eles trabalham muito assim, a primeira para depois da Copa, né? Então, a primeira para depois do Carnaval. Pô, é uma extensão de prazo para começar a receber muito grande. Esse é um ponto. Primeiro qual é o capital de giro que você tem para imitar o teu concorrente. Então, essa é uma situação que a gente tem que olhar. Eu tenho que fazer a minha operação, o que eu aguento. Depois eu começo a olhar outras situações. Tem diversas lojas aqui que a gente conversou já, Guilherme. Eu falei para o pessoal, é uma ilusão vocês acharem que vocês saírem de 10 parcelas para 6, o cliente não compra mais com vocês. Uhum. Isso é uma ilusão. Se você trazer para 6 vezes, ele compra em 10 vezes, aí você vai poder dizer, pô, gente, mas eu tenho 70% das minhas compras que eu faço em 10 vezes sem juros. É claro, 10 vezes sem juros eu prefiro muito mais o dinheiro no meu bolso do que no teu bolso. Então eu te pago parceladinho. Esse é o primeiro ponto. Vou levando o que dá. O segundo ponto, tá? E isso, inclusive, por acaso, é uma experiência que a gente teve com uma rede de 10 lojas aí no Rio Grande do Sul. Batiam muito numa tecla que tinha um colega dele aqui em Santa Catarina, que fazia primeiro vencimento para 100 dias. Ele falava, Jason, eu não consigo entender como ele consegue vender assim, e eu, com uma tecnologia toda que tenho, que é a de vocês, que é a nossa, né, não consigo. Não consigo fazer a mesma operação que ele. E aí a gente abriu os números, né? Olha, você pode fazer para o cliente A e B. Só que no restante do conjunto, o C, o D e o E, né, clientes de alto risco, inadimplência de 42%. Não aguenta, né? Não há operação. E aí o que acontece? Uma loja dessa não vende para todo mundo assim. Não é todo mundo que quer começar a pagar em fevereiro do ano que vem. Cliente bom, Guilherme, é o que você falou. Cliente bom quer começar a pagar no próximo mês. Uhum. Em 4, 5 parcelas. Por quê? Um cliente bom na loja, ele tem uma educação financeira, por mais que seja básica, ele já tem alguma coisa. Ele controla as contas. Esse é o cliente de baixo risco. Naturalmente, ele é o cliente de baixo risco. Esse você pode dar um limite de crédito para ele de 5 mil reais dentro da loja, que ele não compra mais do que ele consegue pagar. Ele não faz isso, né? Dificilmente. E é um grande problema do lojista, porque como ele trata, às vezes, isso horizontal, ou seja, ele simplesmente pega e coloca lá, vamos fazer a promoção de 10, 12 vezes, ou tantas vezes,
ele dispara para toda a base dele, sendo que nem toda a base pode adquirir isso, né? Isso é um problema, sim, porque a gente nota que ele vai lá, vamos lá, vai disparar para toda a base, o cliente vai bater lá, não pode, ele sabe que esse cliente não pode, né? E a maneira que tu vai tratar, tu tem que tratar diferente conforme o perfil de cada loja, né? Então, eu acho que o cliente, quando tu consegue definir os perfis dele, e o meu crediário faz muito bem isso, porque trazendo uma vivência minha agora, a gente trabalhava em perfis A com inadimplência menores que taxa de cartão no débito. Cara, isso é fidelização, isso é a recorrência dele na loja, sem ter a taxa do cartão, né? Então a gente notava que isso era algo muito bom para a loja. Só que, claro, de contraponto, a gente tinha vendas no perfil E que estouravam seus 40% lá. Isso é mais do que o dobro do lucro que a empresa vai ganhar. Então, esse detalhe, analisar o perfil do cliente, claro, sistema, gestão, ter scores de crédito em empresas especializadas é importante para fazer isso agora, né? Ainda mais neste momento que está todo mundo com essa dúvida, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Eu não posso copiar tudo, né, do meu concorrente, né? Eu preciso olhar para minha casa. E em relação ao parcelamento, tá, Guilherme, só para finalizar aqui, se eu não tiver um score, tá, eu te digo isso porque a gente também já trabalhou, né, um período, aliás, eu não falei aqui, a gente tem uma operação de crediário próprio em Santa Catarina, com mais de 300 lojas, no sul do país a gente atende mais de 1.000. Então, a gente, antes de ter o meu crediário, a gente vivenciou todo o dia a dia de uma loja, a gente sabe como é uma operação, a gente entende disso. Se você não tem uma operação com um sistema de análise de crédito, a tua inadimplência por vencimento, por parcela, né, a 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ela é uma escadinha. Quanto maior é o seu financiamento, né, o parcelamento, maior é a inadimplência. Batata. Tá? Quando tem um score por trás, ele equilibra essa conta. Ele mesmo vai te colocar lá, esse cliente posso ir até 4 vezes, para esse outro eu posso abrir até 7 parcelas. Então, o próprio score faz isso, né? Guilherme, eu acho legal também, veio um questionamento aqui da Márcia, né? Para a gente falar um pouco sobre o cliente de perfil B, tá? Aliás, até pessoal, né? Se tiverem mais perguntas aí, acho que é legal o pessoal ir colocando, né? A gente vai ter um período aí. Em relação ao que a Márcia questionou aqui, do perfil B, né? Isso, eu não sei, eu imagino que aqui ela está falando de classe econômica, perfil B, né? O crediário, normalmente, a gente trabalha com um perfil de risco classe C e D. Desculpa, perfil de classe econômica C e D. O cliente de perfil B, ele já é mais um cliente, por exemplo, cliente de cartão ou de uma loja de boutique, alguma coisa nesse sentido, onde o ticket médio é mais... Mas a gente tem, sim, clientes com esse perfil que compram no crediário, tá? Mas normalmente são tickets maiores, tá? Teria que ter alguma coisa a mais, tá, Márcia, para a gente poder tirar as dúvidas, né? Isso. Teve um outro questionamento aqui, Guilherme, do Fábio. Eu li algumas coisas. Pode falar que eu tenho anotado aí, né? Tá, e o Fábio perguntou, como que a gente faz a conta do risco, como que a gente gerencia esse risco, né? Na verdade, o modelo de análise, como eu comentei antes, vamos dizer, é meio que um molho secreto nosso aqui, mas ele leva em consideração, para a gente analisar um perfil de risco, a gente leva em consideração diversas variáveis, que a gente chama, né? Diversas informações do cliente. E voltamos àquela análise horizontal e vertical. Por exemplo, um cliente que não está negativado, ele tem 36 anos e ele é casado, ele tem um limite. Mas esse cliente com 36 anos, solteiro, tem outro limite. Com divorciado, ele quase não tem limite. Mas se ele morar no bairro centro, mesmo ele sendo divorciado, ele tem um limite maior. Porque estatisticamente, naquela cidade, naquele bairro, a gente percebe que o cliente não tem risco. Então, são várias variáveis. A gente não pode, né? Eu citei esse exemplo intencionalmente, porque normalmente o pessoal pensa assim, o cliente divorciado não dá para vender, que o cara é ruim. Não
Não todo divorciado está endividado com a mulher que deixou as contas, ou a esposa que é divorciada está com as contas para pagar. Então, tem uma fatia desse pessoal que a gente consegue trabalhar de uma maneira diferente. Tá? A gente consegue trabalhar Entender, isso. né? Exatamente. A Márcia complementou aí. Eu vou deixar tu concluir ali com ela. Legal. Então, a Márcia colocou aqui, né? Você falou sobre o Score A. Gostaria de falar sobre vender o cliente B. Acho que ela está falando da escoragem do cliente B, então, né? Legal, legal. Márcia, é muito parecido com o A. Vou dar um exemplo. O cliente de perfil de risco A, ele tem uma inadimplência média aí de 1%. Quando a gente fala de um cliente perfil de risco B, a gente trata de uma inadimplência que gira em torno de 2,5% a 3%, até 3,5%. A e B somados, a gente está falando de uma loja que tem crediário já, tá? A gente está falando de 60% da operação de crediário. Tá? A gente escalona o limite. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Cliente novo, tá? Primeiro cliente novo. Cliente novo, perfil A, a gente consegue dar um limite de crédito entre 900 a 700 reais. Então, olha a vantagem, né? Você tem um cliente que você talvez ia vender 350 ou 20% da renda, 30% da renda. Para esse que ele é um A, você já começa vendendo um limite super alto, sem entrada, diferente. Ou seja, você está entregando para esse cara o mesmo benefício que o concorrente que já tem o histórico dele está entregando. Então você consegue trazer isso para dentro de casa. Um outro ponto, né, é em relação ao cliente B. O cliente B ele vai ter um limite que vai girar, por exemplo, entre 699 a 500, né, por exemplo. Também é um cliente excepcional do crediário. Ele representa mais do que o cliente perfil A nas vendas. Tá? Ele tem um percentual um pouquinho maior. Ótimo. Mas esse, por exemplo, nas nossas análises, foi o perfil de cliente de crediário que sofreu um pouquinho na pandemia. Reduzimos o limite? Não. Porque esse cliente é momentâneo. Cliente perfil A e B são os clientes que, assim que tiverem transposto a dificuldade que tiveram, vão fazer o pagamento. Tá? Na verdade, ele até, complementando o que tu disse, esse cliente A e B, se eventualmente, então, tu tiver que... Foi o que tu falou no início, né? Vamos atravessar junto a tempestade lá. Vamos passar junto com isso. Esse cliente, financeiramente, ele já é também regrado a fazer isso. Ele também está se organizando para isso. A chance dele comprar até menos na loja nesse período é maior, né? Justamente por quê? Porque ele também vai se segurar agora. É um momento que ele também vai repensar. E sim, esse é o cliente que eu quero que compre, que tenha mais recorrência, mas que eu vou cuidar dele diferente, né? Daquele cliente já, que é o perfil E lá, que já está explodindo muito mais do que é o lucro do produto que eu vendi lá em tantas vezes, só que agora não é hora para mim vender para ele. Agora mesmo que não é hora para mim vender para ele, né? Exatamente, exatamente. O Thiago Menezes, eu vou primeiro responder a dele aqui, depois a do Fábio. E aí a gente vai, imagina aí, talvez, Guilherme, pelo encerramento, pelo adiantar da hora, né? Acho que vai dar o aviso até, né? O Thiago aqui questionou, né? Como analisar o risco de crédito levando em consideração que com a pandemia muitas classes deixaram de ser potenciais, né? Pela paralisação das suas atividades. Eu acredito, tá, Guilherme, inclusive na nossa operação de crediário aqui, por mais que ele tenha uma paralisação, e a gente percebeu muito isso no dia a dia, a paralisação ela foi muito mais um choque emocional do que realmente econômico. A gente tem agora aí uma dificuldade, algumas situações de retomada, porque parou. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho uma outra operação aqui em Santa Catarina, que é uma pequena construtora. A gente não encontra porta. A gente vende casa, mas não consegue colocar porta nas casas. Por quê? Porque o pessoal demitiu. Estava falando com um lojista aí do Rio Grande do Sul, que tem loja em Lajeado. E ele falava para mim, Jason, eu não tenho sofá na minha loja, não consigo comprar sofá. Vendi tudo que tinha. Então, ou seja, esse pessoal que está eventualmente desempregado, que reduziu o quadro de funcionário, está voltando à atividade. A roda vai girar de novo. Esse é o momento para quem tem a condição, Thiago, de aguentar o cara.
vai falar assim, ô, fulano, boa parte, né, e se vocês pegarem aí das vendas crediárias, muito do crediário é dona de casa e autônomo, e vendedor. É o pessoal que mais afetou. Mas estão trabalhando, estão vendendo, estão com a operação rodando. Esse é o cara que, nesse momento, Thiago, eu diria o seguinte, dentro de uma classificação de perfil de risco, mantém igual o perfil de muito baixo, baixo e médio risco, né, que é o A, B e C. Esse cara, ele é potencial sempre. Tem alguém ali que está passando por dificuldade? Com certeza tem. Mas ele tá na ativa. E quando ele passar, ele vai lembrar da tua loja. Pô, quem teve comigo lá naquele momento foi o Thiago. Eu consegui comprar de novo, né? Quem me atendeu, acho que é importante, sim. Legal. Acho por último, só ficou uma do Fábio. Né? Tem uma pergunta do Fábio, né? Ele comentou logo em cima, eu tinha anotado aqui, isso aí. Antes que deu o aviso do Instagram ali de 1 hora, mas pode complementar. O Fábio questionou se, por exemplo, a parte do sistema aqui nosso ajuda na parte de cobrança. Sim, tá, Fábio? A gente tem além da parte da análise de crédito, a gente também trabalha nos outros 2 pilares que eu falei antes, organização e cobrança. Tá? Então, a parte de cobrança a gente auxilia desde a parte de cobrança, né, lembretes por SMS, até a parte de negativação do cliente no birô de crédito. E também automático, isso é automático, o cliente pagou, ele sai do SPC sozinho, enfim. Tá? A gente auxilia em todo esse processo. Legal, era isso que eu tinha anotado também. A gente deu o ok. Acho que era isso. De dúvidas era isso que o pessoal tinha colocado, né? Era isso aí. Não tinha mais nenhuma, era até a última aí que a gente tinha colocado. Então vamos para o fechamento. Acho que o pessoal já tinha escrito isso aí. Então tá, pessoal. A gente quer agradecer, Jason também. A gente tem a integração, então, com o Meu Crediário há um bom tempo, a Cantu Stang, falando agora de Acompli, né? A gente tem o Zada, que faz essa integração com o Meu Crediário, o Jason já comentou no início, né? Essa parte de escoragem que hoje dá muita dúvida para o lojista, e eu particularmente posso falar porque eu vivi o outro lado e hoje estou do lado de cada bancada, né? Fazendo essa parceria com o Meu Crediário, eu via que realmente personalizar os dados do cliente, ou seja, tornar ele fidelizado dentro do nosso sistema, junto com um birô de crédito, que é trazer o Meu Crediário, a gente fidelizava ele, claro, mas a gente personalizava muito mais, ou seja, eu conseguia analisar o que esse cliente comprava, né? Então, eu conseguia entregar, eu analisava comportamento do cliente, algo muito importante que as lojas fazem muito pouco, ou seja, dispara uma promoção lá e manda a promoção igual para todo mundo, né? Ou seja, e não é todo mundo igual. Conseguir fazer as personas, né? Eu acho que isso é importante, não só a persona de produto, mas a persona de crediário, né? Que nem tu falou, conseguir organizar isso do perfil, se é o A, se é o B, se é o D, se é o E. Então falando dessa integração agora um pouquinho também, a gente fica muito feliz porque isso é algo que agrega ao nosso cliente. A gente vê que os lojistas que a gente entrega isso e trazer junto o Meu Crediário é algo que nos dá uma garantia de um produto, de um serviço, então, com um produto de qualidade. E trazer isso para a nossa ferramenta é algo que a gente não tem essa expertise hoje dentro do Zada, mas a gente agregando parceiros para fazer isso, a gente entrega para o nosso cliente algo muito melhor, muito mais estruturado, né? A gente tem um caso aqui que eu estou prestando uma assessoria na parte de vendas também. Vai cair aí, tá? 5 segundos.